Gostaria de falar hoje sobre o título Deus é por nós. Amém? Certamente é um texto já bastante conhecido de todos nós, mas antes de começar exatamente o texto, eu gostaria de compartilhar uma história que eu li. Vocês sabem que eu gosto sempre de compartilhar algo que eu leio. Então eu trouxe mais um livro que eu já terminei, já li, já vi algumas partes e falou muito ao meu coração. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês, ok? Eu fiquei bastante indignada com a história que eu vi, que eu li a primeira vez, a segunda vez também. Fui pesquisar a história para ver como é que era e realmente é uma história para ficar indignada mesmo. Só que eu decidi que eu não vou ficar indignada sozinha, vocês vão ficar indignados comigo juntos. Amém? Vamos deixar que o Espírito Santo fale através da nossa boca, que Ele ministre ao nosso coração, amém? Que Ele nos alinhe em todo o tempo e que o nosso coração hoje esteja como um terreno pronto para receber a semente da palavra de Deus, que é viva, que é eficaz e que cumpre um propósito. E nessa manhã tem um propósito para a tua vida, amém? Creio que muitos já receberam oração, foram edificados, foram trabalhados pelo Senhor, mas o Senhor quer continuar fazendo isso. E ter um tempo para estarmos na presença do Senhor é um privilégio. Pararmos tudo o que podemos fazer e estar na presença do Senhor é privilégio. Mas precisamos parar também a nossa mente, a nossa ocupação com as coisas que roubam muitas vezes a nossa atenção. Então vamos decidir, deixar que nessa manhã, nesse período curto ainda que nós temos, de estar na presença dEle, na casa do Senhor, seja um tempo frutífero em nome de Jesus. Então, mesmo assentados assim, vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos muito, porque estar na tua presença é a melhor coisa que nós queremos e desejamos na nossa vida. Porque estar na tua presença é como se estivéssemos diante de um banquete, onde o Senhor nos oferece e nos entrega tudo o que nós precisamos. E nós te agradecemos por isso, por tua bondade, por teu amor, pela tua presença nessa manhã, neste lugar. Que o teu Espírito Santo ministre a cada um de nós de forma profunda e individual. Nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então eu vou ler essa história. Ela é bem curta, rápida, breve, porém intensa. Ok? Vamos lá. É um livro do Max Lucado. Antes que eu me esqueça, o pessoal fala, que livro você leu? É um livro também do Max Lucado. Aliás, qualquer livro do Max Lucado sempre é muito bom. Tem o último lá, eu já tenho, senão eu compraria, mas estou dando oportunidade para você, já que é o último. E esse livro se chama Nas Garras da Graça. Porque a gente realmente está nas garras da graça, não tem como escapar do amor de Deus. Então vamos lá. Neste capítulo, Max ele conta a história de um homem chamado Jeffrey Dahmer. E eu vou começar. Ele diz assim: sabe o que mais me perturba acerca de Jeffrey Dahmer? O que mais me perturba não são os seus atos, embora odiosos. Dahmer foi culpado de 17 assassinatos. 11 cadáveres foram encontrados em seu apartamento. Ele cortou braços e comeu partes do corpo. Canibal, né? Eu falei que vocês iam ficar indignados. Meu dicionário contém 204 sinônimos para a palavra vil, que é odioso, repugnante. Mas nenhum deles é suficiente para descrever um homem que armazenou caveiras em seu refrigerador e conservou o coração de uma das suas vítimas. Ele redefiniu os limites da brutalidade. Este monstro dependurou-se no mais baixo degrau de conduta humana e então deixou-se cair. Mas não é isso que mais me aborrece.
Posso dizer-lhe que o que mais me incomoda a respeito de Jeffrey Dahmer não foi o seu julgamento, por mais perturbador que tenha sido, com todas aquelas imagens dele sentado serenamente na corte, face gélida, inerte, nenhum sinal de remorso, nenhuma sombra de pesar. Posso me lembrar dos seus olhos de aço e o seu semblante impassível. Mas não falo dele por causa do seu julgamento. Há uma outra razão. Permite-me dizer-lhe o que realmente me transtorna acerca de Jeffrey Dahmer. Posso contar-lhe? Vou dizer, foi a sua conversão. Mas, meses antes de um companheiro de cela o assassinasse, Jeffrey Dahmer tornou-se um cristão. Falou do seu arrependimento, estava triste pelo que fizera, profundamente triste. Confessou sua fé em Cristo, foi batizado, iniciou uma nova vida, começou a ler livros evangélicos e assistir aos cultos na prisão. Pecados lavados, alma limpa, passado perdoado. Não é impressionante uma história dessa? No começo, quando a gente começa a ouvir, dá uma indignação e uma ira. Mas depois a gente vai vendo como o Senhor trabalhou na vida deste homem. E muitas vezes coisas que nós vemos, ouvimos, nos envolvemos de alguma forma, nos deixa indignados. Se a gente for olhar para a nossa sociedade, eu vejo que nós temos, a sociedade de uma forma geral, tem andado no contrafluxo de tudo o que a palavra diz. A respeito de amor, de paciência, é um povo impaciente demais lá fora, falta de consideração, de educação, de respeito. Os corações estão tão endurecidos, não há peso na consciência pelo que fazem, pelo que falam. Parece que esquecem o que fizeram como se nunca tivessem feito nada. E fingem demência. E saem sorrindo para a vida como se nada tivesse acontecido. Uma geração endurecida, um povo endurecido. Até parece que estão vivendo, nestes tempos, a síndrome de Lameque. Lameque foi um descendente de Caim. Caim, aquele que matou o seu irmão Abel lá no comecinho da história, lá no Jardim do Éden, filhos de Adão e Eva, ele matou o seu irmão. Era só uma pessoa. Mas passou algumas gerações, nasceu Lameque. E Lameque, certa vez, disse para suas esposas: eu matei um homem porque ele me feriu, e matei um moço porque ele me pisou. Percebe a crueldade, como vai aumentando as atitudes das pessoas quando elas vão ficando distantes de Deus? Há uma grande tendência de a próxima geração fazer coisas ainda piores e mais endurecidos ficam. Então, parece que todos estão tão irritados, angustiados, estressados, apressados, vivendo sempre no olho do furacão. E vivendo aquele dia de fúria. Já ouviu esses? Às vezes filmam algumas pessoas tendo seu momento de fúria, seu dia de fúria, joga tudo, quebra tudo, sai que nem doido. Mas parece que esses dias de fúria estão se tornando bastante comuns nos nossos dias. E a pergunta é, por que isso tem acontecido? E aí eu volto sempre para uma frase, para uma verdade, que fala que a Bíblia, que é a palavra de Deus, é a nossa regra de fé e prática. Amém? Essa, nós que entendemos Jesus Cristo como nosso Senhor, o recebemos no nosso coração, aceitamos Ele como nosso Salvador, temos a palavra de Deus, ou temos que entender assim, que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Por que regra? Porque lá estão escritos todos os princípios, valores que dão sentido e direção para a nossa vida,
que nos alimentam, é lá que nós encontramos tudo que precisamos. Amém? Até o que você pensa, a palavra de Deus te ensina. Tudo que é bom, justo, agradável, nisso pensai. Até o que nós pensamos, como devemos agir, as nossas atitudes, lá está escrito tudo o que precisamos. É a nossa regra de viver a vida de uma forma que agrade a Deus. E por que fé? Porque quando eu leio a palavra de Deus, como hoje, que nós vamos ler alguns versículos, eu leio, eu entendo, eu aplico o meu entendimento e também a minha crença, a minha fé. Eu digo, realmente isto é verdade para a minha vida. Então, virou uma regra de fé. E agora eu preciso praticar. Regra de fé e de prática. E tem uma frase que eu sempre digo, não é minha, mas se tornou de tanto eu falar e repetir sempre a mesma coisa, mas nós dizemos assim, a vida, ela não é complicada, mas ela se complica à medida que eu quebro as regras. E não são as minhas regras, são as regras da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que é verdade, não é a minha verdade, a sua verdade, é a verdade da palavra de Deus. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Jesus Cristo e a palavra são um só. Logo, esta palavra é que é a verdade, somente ela. Eu vou dar um exemplo desta regra de fé e prática. Vamos pensar em algo tão comum e que nós conhecemos e falamos muito sobre isso, sobre o perdão. Perdão é um sentimento? Não exatamente. Pode ser um sentimento, mas antes de ser sentimento deve ser uma decisão, porque eu não posso esperar ter um sentimento de perdão por alguém, decidir ter esse sentimento e falar assim, não, eu sinto que eu devo perdoar uma pessoa pelo que ela fez ou pelo que ela falou. Antes de ser um sentimento, deve ser uma atitude, uma decisão. E tanto é uma regra e um mandamento, eu vou ler somente 2 versículos. Um está em Lucas, capítulo 6, verso 37. Somente para dar uma base de como realmente a palavra nos mostra que este princípio deve ser vivido. É uma regra que devemos praticar. Então, vamos lá. Lucas 6, verso 37 diz assim: não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. É uma regra. Amém? Próximo versículo. Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Colossenses 3, 13. E este diz assim: suporte e perdoe uns aos outros. Aqui já está o mandamento. Se alguém tiver alguma queixa, qualquer queixa, contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, perdoai também. Aqui está o mandamento, aqui está a regra, ok? Agora, quando eu não cumpro, eu não consigo sentir que eu devo perdoar, eu me recuso a perdoar e aí sim eu estou quebrando uma regra e é aí onde eu falo, a vida não é complicada, mas ela se complica quando eu quebro algumas regras. E a coisa se complica quando eu decido não perdoar, porque é um mandamento. Mas o dia da ofensa virá. Cedo ou tarde o dia vem, onde nós ouvimos alguma coisa que não gostamos, vão falar mal, vão mentir, vão nos trair, vão olhar torto, vão nos lançar palavras duras, às vezes ríspidas, e viveremos situações que talvez de fato sejam injustas.
E aí, como eu fico? Se eu decido por causa do meu sentimento, e eu coloco o meu sentimento acima do mandamento de Deus, desta regra de Deus, aí vem esta indignação, como talvez nós ficamos indignados com a história de Jeffrey, né? Ficamos indignados de imaginar uma situação ou coisas que aconteceram conosco, pessoas que falaram contra nós, vem a raiva, aí é o nosso coração que fica endurecido. E tudo isso tem uma consequência, que é a amargura. Hebreus, quero ler com vocês esse texto, capítulo 12, verso 15, fala sobre essa amargura que é extremamente perigosa para nós, na nossa vida. Se armar dessa amargura no nosso coração é tão prejudicial, é tão difícil. É como se viesse uma semente, caísse em terra. Essa semente é alimentada pelas minhas palavras, pelas minhas atitudes, pelo meu comportamento de eu não consigo perdoar, porque essa pessoa fez isso comigo, e eu estou dando água, jogando água nessa semente, ela começa a crescer, não concordo com isso, ninguém fez nada para me ajudar, não foi justo o que aconteceu comigo, e todas essas palavras acabam sendo matéria para que essa semente cresça, e aquilo que era uma semente pequena, que às vezes está no nosso coração, pode, com o tempo e com as palavras que liberamos, porque há poder de vida e de morte nas nossas palavras, não é verdade? Podemos lançar vida e podemos lançar morte com as nossas palavras. Cuidado com o que a tua boca diz, porque pode estar alimentando essa pequena semente que, se deixada com o tempo, e falando e murmurando e criticando e me enchendo de ira, de indignação e falta de perdão, quando vamos ver, essa pequena semente virou uma grande árvore. E você concorda que era muito mais fácil arrancar a sementinha do que arrancar uma árvore? Então, Hebreus 12, verso 15, diz sobre esta amargura que pode vir sobre o nosso coração e que temos que vigiar. Orai e vigiai. Diz assim: cuidem que ninguém se exclua ou se prive ou deixe de experimentar a graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Percebe como é intenso? Ou nós andamos com o nosso coração livre, ou a gente vamos estar presos a um sentimento e privar o outro também e a nós mesmos da graça de Deus. Então, até agora, nós temos visto muitas coisas que vêm sobre a nossa vida, como eu disse, palavras, adversidades, provações, tentações, mentiras, ofensas, tristezas, angústias, enfermidades, desempregos, necessidades diversas, esgotamento que pode ser físico, emocional, espiritual. Mas a gente já foi avisado, né? É o mundo e as suas muitas aflições. Já estava dito isso, no mundo teremos aflições. E aí nós percebemos que nós estamos rodeados de tantas situações assim, que querem roubar de você aquilo que Deus quer entregar para você. Então agora eu quero ler o texto de Romanos, capítulo 8, verso 31. Eu sei que é um versículo tão conhecido que é capaz de eu falar o começo e vocês completar, apesar que ele já está aí, não está valendo, né? Mas se eu começasse dizendo, se Deus é por nós, todo mundo conhece, a gente sabe, a gente tem experimentado isso. Quantas coisas, como eu disse até agora, que vêm contra nós. Tudo isso que nós citamos até agora. Situações, palavras,
traições e mentiras, vem tudo isso contra nós. Só que parece que nós não damos a devida importância ou pulamos justamente a primeira parte desse verso. E é justamente esta a questão que eu preciso ter em meu coração e gravar na minha mente e deixar que o Espírito Santo me lembre. E ele diz assim: Deus é por nós. Amém? Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, sim, Deus é por nós. Deus te ama, Deus nos ama. Deus está presente em todo o tempo. Deus é por nós. Só que nós focamos muitas vezes justamente naquilo que está contra nós. E isso nos abate, nos entristece, nos desanima. A gente olha para algumas situações, ou na nossa casa, na nossa vida, no meio da nossa família, no meio da nossa igreja, da nossa célula, com os nossos pastores. E isso vai entristecendo, vai minando a alegria, minando a fé. Só que a gente pula a primeira parte, que é mais importante: Deus é por nós. Entende a profundidade disso? Deus é por nós. Gostaria que você repetisse para você mesmo: Deus é por mim. Deus é por mim. Não tenha dúvida deste amor de Deus, desse cuidado de Deus. Ele é presente, sempre esteve presente. Ainda quando nós estávamos longe, Ele estava presente, Ele era por nós, Ele olhava por nós, Ele já nos amava, a ponto de dar o seu Filho, para que fôssemos resgatados da morte e do inferno. Sempre foi presente, Ele sempre nos viu, não importa o tempo. Eu me converti quando eu já tinha 20 e poucos anos. Mas eu entendo, e hoje eu compreendo muito bem isso. Quantas vezes, mesmo talvez não conhecendo Deus, e na verdade, como eu sempre digo, estamos num processo de conhecer. Nós pensamos que conhecemos, mas conhecemos muito pouco dessa grandeza, da graça, do poder de Deus. Cada vez precisamos conhecer mais. Amém? Mas eu entendo hoje, pelo que eu conheço de Deus, o quanto Ele me guardou em todos os meus dias, porque Ele tinha um propósito para a minha vida, como tem para o seu. Amém? Ele falou: eu preciso preservar essa garotinha, porque naquela época era uma garotinha. Eu preciso preservar essa garotinha, manter essa menina viva, porque ela tem um propósito lá na frente. E eu nem sabia disso. Mas Ele estava guardando o caminho, mostrando, direcionando, acalmando meu coração, tirando algumas coisas da minha mente que não prestavam, lançando fora amizades que não prestavam. Eu nem percebia isso, mas Ele sempre esteve presente. Deus é um Deus que está próximo, sempre próximo de nós. Eu falo que aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele está tão próximo, que não tem jeito de estar mais próximo, porque Ele está dentro de nós. Você consegue imaginar que o Espírito Santo habita dentro de você? Nunca você está sozinho mais. Se Ele habita dentro de você, e Ele habita, porque Ele falou isto, que Ele estaria junto conosco, morando dentro de nós, então Ele está sempre perto de nós. Esse Deus, Ele é leal. Este Deus que é por mim e por você, é um Deus leal, é um Deus fiel, é um Deus que cumpre aquilo que diz. E Ele te ama de forma constante. Gosto sempre de lembrar isso, até para mim mesmo. Deus me ama de forma constante, linear. Nunca vai mudar o amor dEle. Isso para mim é algo que quebranta o nosso coração. Porque não importa o que eu faça, ou o que eu deixo de fazer, se eu faço alguma coisa muito boa aparentemente, Ele me ama. E se eu faço uma coisa odiosa, Ele continua me amando. Não é constrangedor esse amor de Deus por nós? Que não importa o que eu faça, Ele me ama. O tempo todo, um amor constante. Quero que você imagine uma situação para que a gente fique bem sintonizada com essa verdade de que Ele é por nós. Amém?
Imagine, suponha que essa situação. Suponha que um homem está vendo uma criança sendo atacada por um assassino que queria matar essa criança. Este homem enfrenta, corre lá, salva essa criança, pega ela, que está bastante ferida, machucada, pega essa criança, corre para o hospital, deixa ela no hospital onde ela precisa ter cuidados. Então, seguindo aí a sequência, ela fica no hospital internada porque ela está muito ferida. Este homem paga por todo o tratamento desta criança. Enquanto a criança está no hospital, este homem descobre algo: essa criança é órfã. Ele não tem pai, não tem mãe, é sozinho no mundo. E ele fala assim: então eu vou adotar essa criança. Ele adota essa criança, dá o nome dele para esta criança, o seu mesmo nome, sobrenome. E quando essa criança está de alta, ele leva para a casa dele e chama de filho. Cuida dessa criança, faz tudo o que pode por essa criança, zela por ela, protege, ama, instrui. Passa o tempo e ele começa a ouvir um choro do quarto da criança. E essa criança está deitada em cima do travesseiro, chorando muito. E ele se aproxima, bate na porta e fala: filho, tudo bem? Você está chorando? O que aconteceu? E ele fala assim: pai, eu estou tão preocupado. Preocupado com o quê, filho? Pai, pensa, eu estou preocupado demais porque o que eu vou comer amanhã? Como eu vou me vestir amanhã? Será que amanhã eu vou ter uma cama quentinha para me aquecer? Isso me deixa tão preocupado, pai. O pai olha para ele: filho, mas eu já não tenho te mostrado. Eu te resgatei da mão daquele que queria te matar. Você estava ferido e eu te levei para um lugar e você agora está curado. E eu paguei para que você estivesse bem. Eu te adotei, você é meu filho, te dei meu nome. Te trouxe para minha casa, te chamo de filho e cuido de você. Você ainda não percebeu que eu faria muito mais para suprir todas as suas necessidades? Amém? Consegue se ver nessa história? Nós somos esse garotinho. Olha o que diz Romanos 8, a continuação. Romanos 8, verso 32. Diz assim: aquele, Jesus, Deus, aliás, que não poupou o seu próprio Filho, Jesus, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele, gratuitamente, todas as coisas? Amém? Todas as coisas. Ele te deu tudo o que você precisa. Eu vou repetir esse verso. Aquele que não poupou ao seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele, gratuitamente, todas as coisas? Tudo é teu, tudo pertence a você que é filho de Deus. Isso é motivo de grande alegria, de satisfação, de saber que está sendo amparado, cuidado, guardado, protegido por um Deus tão poderoso assim. Amém, queridos? Isso devia trazer à nossa alma, aos nossos dias, quietude, falar: Deus está comigo, está tudo bem, Ele está cuidando de todas as coisas, tudo já está preparado. Vou voltar para o meu exemplo. Eu disse que eu me converti com 20 e poucos anos, antes disso não conhecia o Senhor, mas mesmo assim Ele me guardou, ok? Agora imagine se naquele tempo eu ficasse pensando: meu Deus do céu, e será que alguém vai cuidar de mim? Será que alguém vai zelar por mim? Será que vai dar certo? Será que eu não vou morrer atropelada? Será que eu não vou morrer de coqueluche? Sei lá, vai acontecer alguma coisa comigo? Eu vou viver durante mais alguns anos para saber o que vai acontecer com a minha vida? Toda esta preocupação totalmente inútil, que mina minha força. Porque se Deus tem um propósito, e Ele tem,
Ele te guarda. Amém? Ele te guarda, tem coisas preparadas para você. Somente se mantenha no caminho. Se mantenha na palavra. Busque a presença dEle, busque a direção dEle. E uma coisa que nós devemos pensar sobre esse versículo é pensar assim: será que a Escritura estaria caçoando da gente quando diz, lá em Salmo 91, aos teus anjos dará ordens ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos? É bíblico. Tem anjos guardando os teus caminhos. Amém? Por que tanta preocupação e ansiedade? Por que deixar que os nossos sentimentos falem mais altos do que os princípios, os valores e as promessas de Deus sobre a nossa vida? Os anjos têm ordens para guardar a tua vida na sua caminhada. Você não está definitivamente sozinho. Amém? Ele não é sarcástico. Ele não faria algo e faria outra. Diria alguma coisa e faria outra. Ele não é mentiroso. E sabe outra coisa que Ele nos dá gratuitamente e que nós precisamos desesperadamente? Da graça de Deus. Amém? Graça de Deus. Graça para entender, para viver, para continuar e permanecer na presença dEle. Vou dar um exemplo aqui. Paulo. Apóstolo Paulo, homem de Deus, aquele que escreveu a maior parte do Novo Testamento. Quanta revelação este homem tinha. Certa vez ele orou por 3 vezes ao Senhor para que tirasse um espinho da sua vida. E a resposta de Deus para ele, eu acho que foi ainda melhor do que se tivesse retirado o espinho. Porque Deus fala com ele, conversando com ele, quando ele faz essa oração, e o Senhor lhe diz: a minha graça te basta. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso está lá em 2 Coríntios 12, verso 8. Paulo ora e o Senhor responde: a minha graça te basta, está tudo bem. Fique em paz, tenho graça em abundância para te dar, descansa nisso, amém? Se Paulo orou, Paulo sendo Paulo, orou e a Deus para que o abençoasse e que a graça dele basta para Paulo, muito mais nós carecemos dessa graça de Deus, amém? Agora você pode estar pensando assim, o que tem a ver toda essa história com Jeffrey Dahmer? Bom, primeiro porque ele carecia de muita graça de Deus para ser perdoado por tudo que ele fez. Porque o menino não era fácil, não. Esse menino foi arteiro demais. Ele aprontou demais, fez coisas cruéis demais. Ele carecia muito da graça de Deus. Agora a pergunta é: o que Jeffrey fez para receber a graça da salvação em Cristo Jesus? Nada. O que tinha de bom na vida de Jeffrey, eu não consegui imaginar nada de bom num homem que fez o que fez. O que tinha de bom para que Jeffrey alcançasse um olhar de bondade da parte de Deus? Nada, não tinha nada de bom neste homem. Então, ele foi chamado, por causa desta graça, de filho, como eu e você, que também não fizemos nada para atrair o olhar de amor e bondade e salvação sobre a nossa vida, porque nós estávamos perdidos, sem Deus no mundo, andando como ovelhas sem pastor, e Deus amou e falou: eu preciso resgatar. Porque eu fiz alguma coisa boa? Não, simplesmente por causa da graça que nos alcançou, da fé que veio sobre nós por causa dos nossos olhos espirituais, que se abriram, e em um momento eu percebi, como Jeffrey, histórias bem diferentes, pelo amor de Deus, não tenho nada a ver com ele na questão da história de vida, mas sim na história espiritual, temos tudo a ver. Ele era perdido, eu era perdida.
ele fazia coisas cruéis, eu também não era nem um pouco boazinha. Carecia da graça, como eu careço da graça até hoje. E Jeffrey, creio que enquanto viveu, porque, como eu disse, logo depois alguém o assassinou na cela com facadas, ele precisava até da graça de Deus para saber o quanto ele era amado e perdoado. Né? A gente, às vezes, tem dificuldade de se perdoar por alguma coisa que nós fazemos de errado. Eu fico imaginando o Jeffrey. Ele precisava de muito mais dessa graça de Deus para que ele se visse como um filho amado também e perdoado. Então, eu aprendi algumas coisas com este Jeffrey. Por isso que me chamou tanto a atenção. Primeiro, a graça e a salvação, que era improvável, encontra este homem que é improvável, e independente de tudo que ele fez e de tudo que aconteceu, ele é salvo. A graça chega à vida dele e ele é salvo. Primeiro, porque agindo Deus, quem impedirá? Amém? Quando Deus estabelece, Deus cumpre. Como eu disse, Deus é fiel. Em segundo, porque Deus ama. E como eu disse, é um amor linear, constante, porque é a natureza de Deus. Não tem como ser diferente. E como eu disse, este amor constrange. E essa graça também tem que estar sobre nós para não privarmos ninguém da graça de Deus que cada um necessita e precisa para viver e andar na presença de Deus. Agora, o que me tocou muito na vida de Jeffrey foi exatamente isso. Deus tinha um plano para ele em algum momento. Este homem seria salvo e seria nosso irmão em Cristo Jesus. É até estranho falar isso, mas ele é nosso irmão em Cristo Jesus. E quando nós estivermos no céu, porque eu creio que ele está no céu e eu vou para o céu e você também vai, amém? Eu vou falar assim, rapaz, ele nem vai lembrar, mas eu vou olhar e falar, este é aquele que fez tudo o que fez e foi perdoado de tudo por causa do grande amor de Deus. Este é o cara. Então, em algum momento Deus agiu, tocou e transformou. Isso me fez pensar que Deus tem um plano realmente sobre a vida de cada um de nós. E talvez nós estamos orando pela vida de alguém que talvez esteja longe dos caminhos do Senhor, talvez alguém da família, um amigo, alguém próximo, um cônjuge, situações complicadas. Você não sabe quando é que a graça de Deus vai alcançar essa pessoa e ela vai vir para a presença do Senhor. Pode acontecer? Claro, aconteceu comigo, aconteceu com você, aconteceu com Jeffrey, pode acontecer em qualquer momento com qualquer pessoa. O que eu preciso é da graça de Deus, para não privar da graça pessoas que talvez estejam em cativeiro, que ainda não entenderam, que ainda não conhecem. A minha função, a minha obrigação é, como a palavra diz, aquele que tem luz, ama, serve, abençoa. A palavra de Deus diz, é mandamento. Amar os nossos inimigos, orar pelos nossos inimigos, abençoar aqueles que nos maldizem. Preciso de graça para continuar amando aquelas pessoas que são difíceis. Concorda comigo? Porque tem gente que é facinho de amar. É tranquilo, você ama sem a pessoa fazer nada. Tem pessoas que são mais difíceis. Mas o que eu preciso fazer? Como eu não conheço o plano de Deus sobre essa pessoa, eu faço a minha parte. E a minha parte é orar, abençoar, perdoar e amar essa pessoa, independente do que ela fez. Como o Senhor Jesus fez, nós temos que fazer. Então, a vida não é complicada, mas ela pode se complicar quando eu quebro essa regra básica de amor e de perdão. Amém? Eu preciso entender, então, que Deus é esse, que é por mim e por você, em todo o tempo. Saber quem Ele é e como Ele age. Esse Deus que nos ama. Só para dar um spoiler para vocês,
Hoje as nossas crianças no Ministério Infantil estão aprendendo a respeito de João Batista, o primo de Jesus, que um dia nasceu através de Isabel e Zacarias, eram primos de Maria, e aí esse menino cresce e ele tem um propósito. Ele fala que o propósito de João Batista ia ser aquele que levanta sua voz e que clama no deserto: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. E ele cumpre o seu propósito. E cumpre o seu propósito também ao batizar Jesus. E Jesus é batizado, e quando Jesus vem à presença de João no Rio Jordão e é batizado por João, o céu se abre, uma voz se ouve dizendo assim: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Amém? Este é Deus. Porque Jesus também cumpriu o seu propósito. João Batista cumpriu. Nem que para isso, literalmente, ele tenha perdido a cabeça. Mas ele cumpriu o seu propósito. Jesus também cumpriu o seu propósito de nos levar à salvação em Cristo Jesus, morrendo em nosso lugar na cruz do Calvário. Então, por que ele estava tão seguro desse seu chamado? Porque ele sabia o pai que ele tinha. E este pai que ele tinha o amava, a ponto de ele dizer: este é meu filho amado. Nós somos este filho amado. Como na história que eu falei, vamos supor uma história de uma criança que está sendo atacada por um assassino. Nós somos essa criança. Nós somos o filho amado do Pai, que foi resgatado, que foi trazido à presença, saiu do reino das trevas para o reino do seu amor. Amém, queridos? Não perca isso de vista. Temos vivido muitas aflições e tentações e provações e dias de calamidade, de tristeza, de angústia, de lutas, mas tudo isto é contra nós? Sim, mas não esqueça, Deus é por nós, em todo o tempo. Você não está sozinho, você não está desamparado, você não está sem direção, porque Ele é o teu caminho. Ele é vida. Naquilo que você não está vendo vida, não se preocupe. Ore, confie, coloque diante do Senhor. Fala: Senhor, eu creio que o Senhor pode gerar vida, como nos ossos secos. Virá vida sobre a vida daqueles que precisamos orar e declarar transformação, vida. Ou no nosso corpo, saúde, de enfermidades, de situações complicadas. Creia, Deus é por você. Amém? Você pode repetir de novo? Deus é por mim. Se você esquecer de tudo que falamos aqui, lembra disso. Deus é por mim hoje. Deus vai ser por mim amanhã, na segunda-feira, na terça. Deus é por mim. Eu tenho lutas, eu tenho tribulações, eu tenho situações, mas Deus é por mim. Não perca, não inutilize o poder da palavra de Deus. Ela é poderosa para fazer infinitamente mais. Quando é que nós imaginávamos que estaríamos na presença de Deus, que seríamos chamados de filhos e filhas de Deus? Jamais, jamais. Eu nunca imaginei que eu poderia estar na presença, viver na presença de Deus eternamente. E ainda que um dia a gente vai passar, né? Não somos semente. Um dia, quando eu partir, ainda assim eu vou estar na presença de Deus. Meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Que grandioso, que poderoso. E quantas bênçãos vêm acompanhando a nossa vida enquanto vivemos aqui. Então não perca isso. Guarde no seu coração. Deus é por mim. De novo, Deus é por mim. E esse Deus é grande, é poderoso, é valente, é homem de guerra, que está do seu lado. É o Deus que criou o céu, que criou a terra, que faz as estações do ano acontecerem, que sustenta a lua desde quando ela existiu e Deus disse: haja um luzeiro no céu.
desde aquele tempo, ela está lá, firmada nos céus, pelo poder da sua palavra. Ei, Deus poderoso, esse é o nosso Deus. Descansamos nele. Amém? Só para encerrar, no livro, por isso que eu sempre vou falar que livros vão nos ajudar a entender princípios, a ver histórias, a nos aproximar ainda mais de Deus, porque os livros evangélicos, por exemplo, sempre vão nos mostrar valores, nos ensinar algum verso, alguma história, e isso tem que trazer ao nosso coração ainda mais desejo em conhecer a palavra de Deus. Claro, a Bíblia em primeiro lugar, mas livros nos ajudam a entender detalhes, ver coisas que às vezes estão escondidas e nós não tínhamos entendimento. Amém? E no livro também ele fala algo, aí é a parte fofinha do culto. Ele diz assim: Deus é por você. E aí toda vez que você ver um calendário, ver um carro andando na rua, ver alguma árvore quando você estiver no seu caminho, do seu trabalho, da sua escola, ou ver uma tatuagem, você vai se lembrar que Deus é por você. Porque nessa parte do livro ele fala assim: tivesse Deus um calendário, seu aniversário estaria assinalado. Dirigisse ele um carro, seu nome estaria no para-choque. Eu achei essa muito boa, porque geralmente caminhão tem, né? Tem lá o nome Jéssica, Luana, Davi, né? Tem os nomes em para-choque caminhão. Estaria escrito o meu nome, eu nunca vi nenhum para-choque de carro, de caminhão com o meu nome. Mas se Deus tivesse um carro, meu nome estaria no para-choque dele. Houvesse no céu uma árvore, ele entalharia seu nome na casca. Quem já não fez isso? Eu fiz. Em casa a gente tinha árvore e lá eu estava escrevendo sempre meu nome em todas as árvores. Pelo menos em uma ficou por muito tempo o meu nome escrito lá. Sabemos que ele tem uma tatuagem e sabemos o que ela significa. Na palma das minhas mãos te tenho gravado. Isaías 49:16. Então você está nas palmas de Deus, Ele não te esquece, Ele te guarda, Ele te traz para perto do coração dEle, Ele cuida de você, amém? Isso tem que acalmar nossa mente, nos fazer ainda mais dependentes dEle, da sua graça, do seu poder, da sua palavra, em nome de Jesus, amém? Queridos, eu gostaria de orar por vocês. Terminei. Nem achei. Ia ser tão rápido. Mas quero orar por vocês, para que o Senhor continue te lembrando que o Espírito Santo nessa manhã, durante este dia, quando você vê um carro, lembra disso. Se você vê o seu nome no para-choque, melhor ainda. Se você tiver uma árvore em casa, escreve lá seu nome e fala assim: olha, é desta forma que Deus me vê, como uma pessoa especial ao coração de Deus. Amém? Se você é tão especial assim, e se Ele já te deu o Filho, que era o mais precioso que Ele tinha para nos dar, como não nos dará todas as demais coisas que você precisa para viver de forma abundante na presença dEle? Amém? Podemos crer nisso? Então, deixe que o Espírito Santo te lembre dessa verdade e desse princípio. Que essa regra de fé seja uma prática na sua vida, em nome de Jesus. Pai, nós oramos e abençoamos cada um aqui nessa manhã. Oro para que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para tocar, para instruir, para fazerem lembrar da Tua palavra, que é verdade, que é vida, que é caminho, que nos instrui, que é alimento para o nosso espírito. Que cada um aqui se sinta, Pai, da sua parte, como um filho ou uma filha especial, em quem o Senhor tem colocado todo o seu amor, todo o seu carinho, todo o seu desejo e sonhos e projetos e planos, que eles se cumpram sobre a tua vida, na tua casa,
no meio da tua família, da tua parentela, no meio do seu trabalho, das suas finanças, a sua saúde, seja tudo entregue diante do Senhor e deixa que o bom Deus cuide da tua vida, com essa grandiosidade que Ele é, com esse poder que Ele tem e com este amor que faz parte da sua própria natureza. Espírito Santo, lembre cada um deles dessa verdade, de que o Senhor é com cada um aqui presente, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.